O evangelho de hoje está em Marcos 7, de 1 a 13. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda que amaldiçoe o pai ou a mãe, deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós mesmos transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui fala nesse evangelho uma coisa que para hoje nós não é uma tradição ou até mesmo, sei lá, um mandamento, uma lei, mas é uma questão de higiene. A gente lavar as mãos, né? A Covid ainda está por aí, então nós precisamos ter higiene, lavar muito bem as mãos, lavar muito bem as frutas, legumes, verduras, lavar a gente mesmo, tomar banho, né? Estar limpo. Então, tudo isso é saúde, é questão de saúde. Hoje nós entendemos que nós precisamos fazer tudo isso porque nós precisamos ser pessoas saudáveis. Então, por isso nós fazemos a nossa higiene, né? Vamos dizer assim. Mas naquela época eles faziam tudo isso por tradição, né? E talvez, às vezes eles nem queriam fazer, nem queria lavar a mão, mas lavava a mão porque era uma tradição. E eles colocavam isso acima de Deus, né? Faziam essas coisas acima da lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, que é a lei do amor. E o Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente para ensinar como é que nós temos que nos comportar diante dos mandamentos e das leis do Senhor, diante da palavra de Deus, diante das situações do dia a dia, né? Diante dos problemas nossos e dos nossos irmãos. O Senhor Jesus Cristo, ele veio justamente para nos ensinar tudo isso, né? Para que a gente possa cumprir as leis e os mandamentos da forma correta, agir corretamente conosco e com o próximo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio não abolir a lei como ele diz, mas aperfeiçoá-la, fazer com que as pessoas entendam melhor a lei. E as pessoas daquela época, muitos não entendiam muito bem. Eles ficavam preocupados, né? E ficavam julgando as pessoas porque elas não faziam isso, aquilo outro, e se esquecia do próximo, de amar ao próximo.
e amar a Deus verdadeiramente, né? Então, nos dias de hoje, que possamos sim nos preocupar com a nossa limpeza, o nosso higiene pessoal, mas temos que abrir o nosso coração para o amor de Deus. Os mandamentos, as leis, a palavra de Deus, os mandamentos da igreja, as orientações que a nossa igreja nos traz. Temos que prestar muita atenção em tudo isso e abrir o nosso coração para tudo isso, para que a gente possa fazer verdadeiramente tudo isso com amor e não simplesmente por fazer. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê essa sabedoria para que a gente possa fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.